Olá, crianças! Dando sequência aos estudos sobre os contos de fadas, hoje vocês farão uma produção oral de um conto de fadas que nós já estudamos. Você deve escolher entre os seguintes contos: Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, João e Maria, A Bela Adormecida ou Os Três Porquinhos. Vocês sabem o que é uma contação de histórias? A contação oral de histórias é uma forma de expressar, por meio de palavras contadas em voz alta, uma história para um grupo de pessoas. Seu modo de contação pode se tornar modificável, e isso pode depender da sua experiência pessoal e da imaginação de quem conta a história. É importante vocês conhecerem bem o enredo da história para recontá-la com detalhes. Você deve escolher um conto de fadas. Se necessário, volte e releia novamente a história, para não esquecer nenhum detalhe. A tarefa é você realizar um roteiro de organização antes de começar a sua contação. Vamos lá? Segue o roteiro que vocês deverão fazer antes de iniciar a contação de histórias. Qual é o nome da história contada? Qual delas vocês escolheram? Qual será o público ouvinte da sua história? Vocês irão contar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos? Quem irá ouvir essa história? Vocês conhecem o enredo da história em detalhes? Se não conhecem, eu já disse, voltem e façam a leitura novamente. Aponte os pontos centrais do conto de fadas, que não poderão ser esquecidos no momento da contação da história. Vocês já pensaram? Se escolherem a história dos três porquinhos e esquecer em algum momento do lobo, a história não ficará completa. Você usará objetos, apetrechos, músicas, acessórios para sua apresentação? Qual acessório ou música você vai usar? Em qual momento você vai usar esse acessório? Lembrando que esses objetos, eles devem ser usados de acordo com a faixa etária das pessoas que irão assistir a história. Agora, algumas dicas para a sua apresentação ficar bem legal. A proposta é a seguinte: após vocês terem contado essa história para sua família, eu gostaria que vocês enviassem um vídeo para sua professora da apresentação para sua família ou de você contando essa história para ela. Pode ser? Dicas para a apresentação de uma narração. 1. Escolha a forma que a história se iniciará. Não esqueçam que nesse momento a atenção de seu público precisará ser prendida. 2. Pensem nas cenas fundamentais para contextualizar a história. É necessário criar as cenas que permitam detalhar a narração e ajudem o público a imaginar a ação do que está sendo contado. Usem palavras, expressões e frases que caracterizam os personagens e ambientes. 3. Mantenha o foco no que realmente é importante. Preocupe-se com os detalhes, porém, tomem cuidado para não tornar cansativo e perder o foco nos fatos que realmente são relevantes. 4. É importante ter marcações exatas, fazendo com que o grupo de ouvintes seja capaz de reconhecer o contexto da história, conhecer seus pensamentos e identificar o conflito gerador. E, finalmente, sua resolução. Estrutura típica de uma narração de um conto de fadas. 5. Mantenha a lógica dos fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Não deixem de conhecer os detalhes e praticar muito a história, para evitar que alguma parte seja esquecida e precise retomá-la. Isso interrompe a experiência do grupo que está ouvindo e a história perde o sentido da narrativa lógica. 6. Pensar nas características de cada personagem é fundamental para dar vida à história. Essas características trarão dicas de como deve ser o tom de voz do personagem e como ele deve se comportar. 7. Memorize a história. E 8. Pratique muito antes da apresentação.
Lembrando que nós viemos de uma série de aulas sobre os contos de fadas. E, se necessário, volte a cada um dos itens para relembrar o jeito certo de se contar e se escrever um conto de fadas. Bom trabalho!